E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Governando em Meio ao Caos. Existem duas histórias na Bíblia que eu acho assim tremendo, que é uma lição de vida. É uma lição de superação, é uma lição de fé, é uma lição de realmente trazer para a gente que tudo aquilo que Deus ele liberou, enquanto não se cumprir, a gente pode permanecer, a gente pode acreditar. E por mais que a gente venha viver em meio a um caos, uma situação difícil, tempestades, tribulações, parece que a gente tem caminhado anos e anos e anos, e a gente olha para trás, às vezes a gente pensa, Deus, e a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, e as promessas que estão na Bíblia, por que ainda não se cumpriram na minha vida? Essas duas histórias dessa série que nós vamos falar, Governando em Meio ao Caos, vai trazer para você, sabe, algo muito forte para aumentar a sua fé e você crer. Porque Deus, ele nos chamou para governar nessa terra. Deus, ele nos chamou para a gente poder governar em cima do caos. E essa história que eu quero contar é da vida de José. É uma história linda, maravilhosa, que todo mundo conhece. Mas eu gostaria aqui de ressaltar alguns princípios, alguns pontos importantes, para poder trazer na memória da gente o quanto que esses homens da fé, esses heróis da fé, também são como nós, passaram por dificuldade, passaram por lutas, tiveram que, sabe, em momentos ali, clamar a Deus como nós clamamos, teve momentos ali que eles choraram, teve momentos de dor, teve momentos de luta, não é nada diferente do que a gente vive, mas eles governaram e venceram, porque eles permaneceram firmes, acreditando na promessa que Deus tinha liberado sobre a vida deles. José, ele teve um sonho. E quantas vezes nós sonhamos com grandes coisas que Deus traz para a nossa vida e a gente compartilha com as pessoas, e José, ele compartilhou. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que prestar muita atenção, é com quem a gente tem compartilhado os nossos sonhos. Nem todo mundo vai viver os seus sonhos. Nem todo mundo vai acreditar nos seus sonhos. Nem todo mundo vai romper com você naquilo que você sonhou, naquilo que foi liberado sobre sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Quando ele contou para os irmãos deles, para os pais, e ele achou que ele estava fazendo algo ali, sabe, legal, que ele estava compartilhando algo sensacional, eles simplesmente ficaram nervosos, simplesmente ficaram com raiva do sonho de José, daquilo que José estava falando que ia viver. Então, nesse momento, a gente precisa trazer isso para a gente, para quem a gente está compartilhando aquilo que a gente quer realizar na nossa vida, aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Então, eles tentaram ali matar José, tentaram enterrar José, e acabou que José ele foi vendido, né, como escravo. Na verdade, eles cavaram um poço, né, jogaram José ali, não é uma questão de enterrar, mas deixaram ali José para morrer mesmo. Que a intenção dele era essa, a intenção dos irmãos eram essas, de matar José, para que o sonho de José não venha se tornar realidade. Então José, acabou que ele foi encontrado por comerciantes que venderam ele como escravo. Mas em momento algum, José deixou de acreditar que aquilo que Deus liberou sobre a vida deles poderia se tornar realidade. Então foram anos e anos ali como escravo, e eu acredito que não passou pela mente de José em momento algum, ele não teve dúvida em momento algum, falando assim, Deus, se o Senhor liberou essa palavra sobre a minha vida, por que eu estou aqui como escravo? Por que já faz tanto tempo e ainda não se realizou aquilo que foi liberado sobre a minha vida? Eu não acredito que José, em momento algum, teve dúvida daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. E a gente precisa ter essa certeza também no nosso coração.
A gente precisa, verdadeiramente acreditar que vai acontecer. Isso é superação. Isso é fé. Isso é depositar em Deus uma confiança inabalável. Até que chegou um momento que começou a se realizar a palavra de Deus na vida de José. E ali José, com a sua sabedoria, que Deus derramou sobre a vida dele, ele começou a liberar sonhos, revelar sonhos, que na verdade foi só um pontapé, foi só um gancho para realmente realizar aquilo que Deus queria na vida de José. E Deus, ele faz isso conosco. Deus, ele começa a preparar momentos, situações, condições que é só um trampolim para aquilo que nós vamos viver. Mas se você já não está acreditando mais, se você já não tem mais aquela fé que isso pode se tornar real na sua vida, se você já tem dúvida que Deus pode te fazer, quando Deus ele começa a preparar as portas, preparar o caminho, você já não enxerga mais, você já não vê mais, você já acha que aquilo ali já não é mais para você e você não agarra aquilo ali, você não vive mais aquilo ali. Mas José não, José ele entendeu e ele começou a viver aquilo ali, ele começou a construir aquilo ali até chegar um momento que o faraó colocou ele como governador. E aí a gente volta a anos e anos atrás, quando os irmãos dele pegou ele e jogou ele naquele poço. E já tinha declarado a morte dele para os pais. E aí naquele momento ele começa a governar todo o Egito e ele vê os irmãos dele ajoelhados diante dele. Vê os pais ali diante dele. Ele poderia ter feito algo de ruim, poderia ter vingado tudo aquilo que os irmãos fez, mas aí José, diante de um vaso que foi pregado, diante de aquilo que ele carregava, o amor de Deus, ele teve compaixão com os irmãos. Enquanto os irmãos, ele podia estar esperando qualquer coisa de ruim, José deu amor, José deu esperança, José deu alimento. José verdadeiramente não só cumpriu aquilo que Deus estava sobre a vida dele, mas como ele mostrou para todo mundo que, por mais que ele estava governando, ele continuava amando a família dele da mesma maneira. Então, meu irmão, aprenda a governar em meio ao caos. Aprenda a governar em meio às dificuldades, crendo que vai acontecer. Por mais que você já viveu esse tempo todo e você olha para trás e ainda não vê o que está sendo construído, Deus já está preparando. Continue dando o próximo passo. Continue crendo que Deus vai realizar isso na sua vida. Deus chamou a gente para poder liderar sobre essa terra. Então que você venha começar a governar sobre essa terra. Governar sobre os seus problemas, governar sobre as suas dificuldades, governar em meio ao caos. E eu tenho certeza que a vitória vai ser sua. E tudo aquilo que Deus liberou vai se realizar em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, que você venha crer e viver em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!